força no nosso coração para louvá-lo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós estamos retomando a nossa série, vamos agora até o final. Hebreus, capítulo 9. E nós vamos estudar esse texto das Escrituras hoje, mostrando que tudo aponta para a pessoa de Cristo. Não há nada nas Escrituras que seja alheia à pessoa de Cristo, ou que ocorra fora da pessoa de Cristo, ou que concorra para qualquer outro personagem que não seja o Salvador Jesus, a quem nós louvamos. Nós vamos ler esse texto todo, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas a gente vai projetar também para que você acompanhe a leitura do texto sagrado das Escrituras. Hebreus, no seu capítulo 9, diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem o sangue que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer nos dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficientes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, porque onde há um testemunho é necessário constatar a morte de quem o fez. Ou melhor, onde há um testamento é necessário constatar a morte do que o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança estabelecida sem sangue foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lantingida de escarlate e hisopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês.
Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àquelas, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com o sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Até aqui. Amém. Vamos orar, irmãos? Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos abrir a Tua palavra para estudarmos. O que nós queremos lhe pedir é que o Senhor mesmo traga a instrução ao nosso coração, que nós entendamos aquilo que o texto das Escrituras tem para nós, e que ao entendermos, Senhor, sejamos edificados e tenhamos a vida moldada de acordo com o Teu querer. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Eu lembro-me de várias histórias que eu ouvia desde a minha infância, e essas histórias sempre serviam para ilustrar alguma coisa. Eu acredito que todos os pais aí já devem ter lido ou contado alguma história para os seus filhos, e sempre tinha por detrás da história a tal da moral da história. As histórias ilustravam uma verdade, as histórias funcionavam como uma maneira de fazer com que as pessoas que estavam ali entendessem uma verdade que era mais profunda, mas que sem aquelas ilustrações elas não conseguiriam entender. Quando nós olhamos para as Escrituras, em específico aqui para o livro de Hebreus, nós podemos dizer que o autor de Hebreus está propondo aqui uma moral da história. E qual é a moral da história que o autor de Hebreus propõe? Que Cristo é melhor e superior a tudo aquilo que foi visto no Antigo Testamento. Da mesma forma, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós entendemos que há uma moral na história. E qual é a moral da história? Cristo é superior a todas as coisas. Todo o Antigo Testamento, todas as figuras, todos os personagens, todas as narrativas, cada uma das expressões, das histórias, das genealogias, apontam para a vinda de Cristo Jesus. De maneira que Cristo é a moral da história de todo o Antigo Testamento. Tudo aquilo que se tinha como figura, como ilustração, os símbolos, Moisés, os anjos, o sacerdócio, os ritos, por consequência também a antiga aliança, apontavam para um único lugar, Cristo Jesus. De maneira que aqui no capítulo 9, o autor quer que nós entendamos isso de uma forma bastante ampla. Nesse capítulo aqui, o autor de Hebreus, ele expõe de maneira prática o contraste entre a antiga e a nova aliança, entre as figuras do Antigo Testamento e aquilo que foi realizado por Cristo Jesus no Novo Testamento. E ele mostra como Cristo cumpre de forma perfeita tudo o que estava descrito na antiga aliança. Como cada um daqueles sacrifícios que eram didáticos, cada um daqueles rituais que apontavam para uma perfeição divina em receber o culto do seu povo, são completos e são concluídos na pessoa de Cristo Jesus. Na verdade, o capítulo 8 ele é uma continuidade, ou melhor, o capítulo 9 é uma continuidade do capítulo 8. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o versículo 13 do capítulo 8 diz assim: quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora,
aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E aí o autor de Hebreus, começa a mostrar como era essa antiga aliança e como tudo apontava para Cristo. De maneira, irmãos, que eu quero que nós tenhamos hoje na nossa mente muito bem claro sobre essa relação entre os ritualismos e uma fé genuína em Cristo Jesus. Primeiro eu quero traçar com os irmãos, observar com os irmãos algumas figuras do Antigo Testamento e como essas figuras apontam para Cristo Jesus. Eu creio que não são poucas as pessoas que desanimam de ler o Antigo Testamento. Começa naquela leitura anual, sabe? Aquela animada. Até esse ano eu propus uma leitura diferente, de forma cronológica, né? Que quebra um pouco aqueles padrões que a gente estava acostumado. Mas a pessoa vai bem ali em Gênesis, né? Ele vai ali na história da criação, depois da queda. Depois ali a partir do capítulo 12, começa aquelas narrativas maravilhosas acerca do chamado de Abraão. Depois ao final a história de José, aquilo é profundamente empolgante. O início do êxodo, a caminhada no deserto, mas aí começa o livro do Levítico. Aí depois vem o Deuteronômio. E aí as pessoas vão desanimando um pouquinho. Números, as genealogias. E alguns não chegam com Josué a entrar na Canaã, né? Eles param ali para o lado de lá do Jordão. Eles vão daqui para frente, está difícil da gente entrar. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós olhamos cada uma dessas histórias, nós não conseguimos encontrar conexão dessas histórias com o conteúdo geral da Bíblia. Não são poucas pessoas que já me procuraram falando assim: pastor, o que essa história quer dizer? Para que isso está apontando? Por que nós temos essa genealogia? Ou por que nós temos esses personagens? No versículo 9, aqui do capítulo 9 de Hebreus, o autor nos explica o porquê que nós temos essas histórias. Por que tem toda essa construção do chamado do povo? Por que narra a queda, o pecado? Por que nós temos ali o derramamento de sangue? Versículo 9 diz: isso é uma parábola para o tempo presente. Como nós já comentamos anteriormente, a carta aos Hebreus faz uma ligação perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. O autor está mostrando como cada um dos aspectos cerimoniais do Antigo Testamento apontavam e encontravam a sua realização na pessoa de Cristo Jesus. Ele mesmo diz aqui no versículo 9 que essas figuras são ilustrações. É como se Deus estivesse nos contando uma história, e aqui não é mera história, é real, é aquilo que aconteceu. Mas Deus vem construindo, Deus vem se revelando de maneira progressiva a nós, até se revelar plenamente na pessoa do seu Filho Jesus. Seu Filho Jesus, o Cristo, o Messias esperado. De maneira que cada uma dessas figuras do passado mostravam aquilo que Jesus ia fazer. Perceba alguns desses detalhes, por exemplo, dos versos 1 até o verso 6. Diz que ali na primeira aliança tinha preceitos divinos quanto a um santuário que era terrestre. Foi edificado um tabernáculo que tinha a parte da frente, onde estava o candelabro, depois a mesa dos pães da proposição, chamava o santo lugar. Por trás, o segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, incenso, a arca da aliança, que estava coberta de ouro. Ali dentro da arca da aliança tinha um pote com o maná, tinha o bordão de Arão que havia florescido, as tábuas da aliança estão ali dentro da arca. Sobre a arca havia os querubins. E depois, cada um desses preparativos, as pessoas olhavam para eles e os praticavam de maneira didática. Esse era o tabernáculo móvel do deserto. Deus estabeleceu um lugar para ser adorado, um lugar para receber as nossas petições. Deus estabeleceu um lugar para ter um lugar de reconciliação conosco. Esse tabernáculo foi erigido para nos mostrar algumas coisas. Por exemplo, a perfeição do Deus que deve ser adorado. Deus estava mostrando: olha, para me adorar não é de qualquer jeito, não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu estabeleci. Vocês vão construir esse lugar
dessa forma. Você não pode nem pôr um pouquinho para lá, nem pôr um pouquinho para cá, nem um metro de pano para lá, nem escolher a cor do pano que você quer, nem a madeira que você quiser colocar, nem as pessoas que vão manusear. Deus estabeleceu isso como um padrão que apontava para a sua santidade, a forma como ele deveria ser adorado. Também nós vemos o tabernáculo em si, demonstrando a presença de Deus no meio do povo. Ora, lembra quando cumpriu-se a promessa da vinda do Messias? E diz, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o mesmo Deus que estava tabernaculando no meio do povo. Agora, presentemente, na pessoa do seu filho Jesus, pessoalmente, não presentemente, já estava presente lá, mas pessoalmente na pessoa do seu filho Jesus. Nós vemos aqui a figura do Santo dos Santos e os seus utensílios, mostrando o quão perfeito Deus é e como nós não conseguimos acesso a Deus sem um caminho estabelecido por Ele. Lembrando que no Santo dos Santos, os sacerdotes entravam uma vez por ano, e não era do jeito que eles queriam entrar. Nós lemos algumas figuras, né? Eles tinham a vestimenta correta, nessas vestimentas tinha sinetes amarrados nessa vestimenta, e o sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano para oferecer sacrifício com uma corda amarrada em si. Porque se ele oferecesse sacrifício não da forma como Deus lhe pediu, ele era fulminado da presença de Deus. E ninguém podia sequer entrar lá para recolher o corpo. Então eles puxavam aquele corpo com uma corda. Tudo isso nos mostrando a seriedade que é a santidade de Deus. Não há como subsistirmos na presença de um Deus tão santo, carregado com os nossos pecados. O próprio conteúdo da Arca da Aliança, o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança, lembrando o povo das manifestações de Deus no seu meio. Tudo isso era uma figura para que eles lembrassem, Deus está conosco e nós aguardamos a redenção que vem de Deus. E essa redenção foi completa na pessoa de Cristo. Ainda dos versos 7 até o verso 10, diz, nesse segundo ambiente, no Santo dos Santos, então, na primeira parte do tabernáculo, todos os sacerdotes trabalhavam ali continuamente. Agora, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, oferecendo sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados de ignorância do povo. Olha só, com isso, o Espírito dá a entender que o caminho do santuário ainda não havia se manifestado. Deus ainda se mostrava diante do povo como um Deus santo, mas que não tinha esse acesso direto como nós temos hoje por intermédio de Cristo. É por isso que o autor de Hebreus diz que agora nós temos livre acesso a Deus por um novo e vivo caminho. Você não precisa mais do sacerdote. Você não precisa do pastor. Quando você vem aqui para prestar culto a Deus, você não vem em forma ritualística, quando fala, não, agora eu vou lá e o pastor vai orar por mim, vai me apresentar diante de Deus. Pastor não tem esse poder, até porque você nunca esteve escondido dos olhos de Deus. Eu não tenho como chegar e falar, Deus, olha, está vendo essa pessoa assim? Aqui como se Deus nunca tivesse visto. Não conhecia, fala para mim sobre ela. Deus não vai fazer isso. De maneira alguma. Hoje nós temos um livre acesso a Deus. Nós não estamos mais presos a esses rituais. Mas por que existiam os rituais? Para nos mostrar a seriedade, a importância e a nossa incapacidade de chegarmos a Deus por nós mesmos. Ainda esse Santo dos Santos nos lembra do grande templo estabelecido em Jerusalém, a cidade de Deus. Perceba, aqui o sacerdote entrava sozinho, uma vez por ano não podia entrar com mais ninguém, oferecendo sacrifícios por si e pelo povo, apontando já para uma visão futura do Cristo que entraria sozinho no madeiro do Calvário, tomaria sobre si os nossos pecados, somente Ele poderia carregá-los, somente Ele seria aceitável a Deus como sacrifício, somente o derramamento do seu sangue. Embora que fosse um ritual didático bastante rígido, perceba que ele não era capaz de promover o aperfeiçoamento daqueles que participavam, porque muitos participavam apenas como ritual.
Assim como talvez, muitas vezes nós participamos de culto como se nós estivéssemos participando de um evento qualquer, sem prestar atenção naquilo que cantamos, sem dar o devido valor à comunhão com os irmãos, sem perceber a manifestação da palavra de Deus e sem perceber que tudo isso manifesta a glória de Cristo, que deve ser adorado. Às vezes nós também não conseguimos ver nessas figuras a moral da história. E a moral da história é que somos reunidos em Cristo Jesus. Tudo isso aponta para a perfeição que haveria de vir. Como diz o autor, é uma parábola, é uma ilustração do que Cristo iria fazer por nós. Quando aquelas pessoas eram chamadas a levar os seus sacrifícios e levar um animal para morrer em seu lugar, eles eram lembrados constantemente que eles eram pecadores, de que eles mereciam morrer, e que Deus aceitaria uma oferta no lugar deles. Mas essa oferta não era comum, era uma oferta que deveria ser perfeita. E eles tinham que cuidar daquele animal com cuidado. E eles levavam aquele animal para ser sacrificado. E quando aquele animal era sacrificado, eles eram lembrados de que quem deveria morrer era eles. Por conta dos seus pecados, Deus estava estabelecendo misericórdia. E tudo isso apontando para um dia um sacrifício perfeito, do qual não seria mais necessário outros sacrifícios. Então, todas essas figuras do Antigo Testamento, todo esse ritual do Antigo Testamento, é para literalmente trazer à nossa mente e nos instruir do quanto nós precisamos de Cristo Jesus. E aí o autor começa a falar da realidade dessa nova aliança. Se a antiga aliança apontava para Cristo, se os rituais apontavam para Cristo, se o sangue derramado apontava para Cristo, se o sacerdote solitário que entrava no Santo dos Santos apontava para Cristo, se o tabernáculo apontava para Cristo juntamente com a sua perfeição, os seus utensílios, se a própria presença do tabernáculo no meio do povo apontava para Cristo, então o autor diz, olha, Cristo veio. Todas aquelas figuras que nós vimos foram realizadas. Agora nós entendemos a história e ele aponta para a realidade da nova aliança. Versículos 11 e 12, olha o que diz o autor de Hebreus. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. O autor está dizendo, todo esse ritualismo que vocês viram, e naquela época alguns estavam parando de praticar ali eram judeus convertidos ao cristianismo. Tudo isso que vocês aprenderam agora apontava para esse que veio. Veja que afirmações poderosas, irmãos, o autor de Hebreus faz aqui. Cristo veio como sumo sacerdote. Se vocês dependiam da linhagem sacerdotal de homens mortais que adentravam no Santo dos Santos, agora vocês não precisam mais. Cristo veio e adentrou de uma vez por todas. Olha a outra declaração. Ele é um tabernáculo maior e mais perfeito. Não é mais agora uma obra feita pelas mãos humanas. Agora é o próprio Deus que veio em carne e habitou entre nós. Uma edificação eterna feita pelo Deus eterno. Agora não é o sangue de bodes e de bezerros, mas pelo sangue do puro e santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu não preciso mais cuidar lá do cordeiro ou do novilho ou da pombinha e cuidar deles perfeitamente e levar para oferecer sacrifício. O próprio Deus providenciou o Cordeiro perfeito que foi oferecido em nosso lugar, a saber, o seu Filho Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que foi entregue de maneira perfeita. O sacrifício oferecido agora é único.
cabal, perfeito, não precisa de mais. Nós não precisamos restabelecer um tabernáculo aqui na terra. A gente não precisa reconstruir um templo de Salomão, a gente não precisa fazer as paredes daquela forma, com aquelas cores. Nós não precisamos de uma arca da aliança para nos lembrar que somos aliançados com Deus. Nós não precisamos e não devemos ter um santo dos santos, haja vista que na morte de Cristo Jesus o véu foi rasgado e o acesso foi colocado livre para todos nós. Não precisamos de um sumo sacerdote humano ou de qualquer outro interlocutor ou intercessor humano. Agora nós temos um único caminho vivo. Tudo aquilo apontava para a realização de Cristo e Cristo o fez. Cristo de fato obteve a nossa redenção pela sua obra. Ele nos aperfeiçoou na salvação. Então, se tudo aquilo no Antigo Testamento apontava para Cristo, o autor diz, Cristo veio. Agora vocês podem entender. Agora vocês podem entender que não é um ritualismo vazio. Vocês podem até continuar no ritualismo vazio, mas hoje vocês têm a figura completa, que é Cristo Jesus. O autor declara ainda no versículo 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, olha só, se ali no Antigo Testamento, o sacerdote pegava o sangue e colocava nos utensílios, para que purificasse aqueles utensílios, marcando que aquilo ali, alguém tinha morrido para que você tivesse aquele acesso. Se aqueles materiais humanos, aqueles sangues de animais, purificavam aqueles utensílios para que eles fossem utilizados no serviço divino, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Se o sangue de animais purificava utensílios, o sangue de Cristo purifica a mim e a você, nos redime para que tenhamos acesso a Deus. Cristo de fato, de uma vez por todas, pelo seu sacrifício, sangue derramado na cruz do Calvário, nos deu acesso ao Pai, de maneira eterna, de maneira constante, de maneira que não pode mais trazer separação. Tudo que estava ilustrado no Antigo Testamento, tudo para o que o Antigo Testamento apontava, foi realizado na pessoa de Cristo Jesus. Versículo 15, o autor, fazendo uma conclusão sobre esse primeiro aspecto, ele diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Agora, um único cordeiro morreu e nós fomos redimidos. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso precisa, de fato, aquecer o nosso coração. Sabe que hoje nós temos esse livre acesso. E quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos eu falo todas as histórias do Antigo Testamento, mas eu já falei para vocês que a Bíblia tem uma única história, que é a história da redenção. Todas as outras são sub-histórias. Todas as outras cooperam para que nós entendamos a grande moral da história, o centro, o ápice de todo o projeto redentivo de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, uma vez que nós já vimos aqui, quais são as figuras do Antigo Testamento que o autor está ilustrando aqui, em específico o autor de Hebreus, irmãos, está trabalhando um sistema ritualístico de acesso a Deus. Uma vez que nós já vimos que isso tudo foi cumprido na nova aliança por Cristo Jesus, ele cumpriu em si, aí o autor termina esse capítulo nos falando de algumas implicações que essa aliança tem para mim e para você. A ideia do autor de Hebreus aqui no capítulo 9 é fazer com que os irmãos não se façam de desentendidos. A ideia dele é que aqueles primeiros irmãos, e o projeto de Deus é que eu e você, como segundos, terceiros, quartos, milésimos, milionésimos leitores desse mesmo texto, nós entendamos o que isso significa para nós. Quais implicações isso traz para nós? Versículos 27 e 28 nos dizem assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só,
vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Para terminar o texto, o autor usa esse exemplo fantástico e profundo. Olha o que ele diz: tão certo quanto eu e você morreremos uma única vez e a gente não vai voltar. Não tem reencarnação, nova vida, não vai voltar numa barata, no inseto, nem no Superman. Como é certo que eu e você vamos morrer. E depois disso, a única coisa que tem é o juízo de Deus, o tribunal divino, do qual, pela graça de Cristo, nós já estamos justificados. Pela graça de Cristo, aqueles que estão em Jesus vão passar direto da morte para a vida. Mas não porque não haverá o tribunal, mas porque o juiz já nos colocou como justificados pelo sacrifício do seu Filho. Tão certo como isso vai acontecer, assim também, Cristo se ofereceu uma só vez, de maneira perfeita e eficaz, de forma que nós não precisamos de nenhum outro sacrifício. E quando fala nenhum outro, é nenhum outro. Não precisamos mais de ritualismos. Não precisamos mais estar presos a qualquer sistema religioso com a intenção de acessar a Deus por isso. Porque o caminho a Deus não se dá pela religiosidade, mas pela fé salvífica em Cristo Jesus. Pelo entender que tudo aquilo que estava demonstrado, os sacrifícios, a morte, o acesso, foram cumpridos na pessoa do Filho eterno, do Deus eterno. Ele se entregou por sacrifício. Ele derramou o seu sangue. Enquanto o sumo sacerdote acessava ao Santo dos Santos, o texto da palavra diz que o sacerdote Jesus acessou aos céus. Não um tabernáculo humano, mas o tabernáculo de Deus. Ele ofereceu o seu sacrifício diante de Deus. Tão certo quanto morreremos uma única vez, e depois disso estaremos diante de Deus para prestar contas da nossa vida, da nossa fé, da nossa devoção. Da mesma forma, Cristo se apresentou diante de Deus uma única vez, como sacrifício vivo por mim e por você. Então hoje, além de nós não precisarmos mais de ritualismos vazios, ainda nós fomos alcançados pela obra salvífica de Cristo. E agora nós aguardamos a redenção final. Redenção essa que já está garantida. A gente só aguarda aquele momento onde a gente vai ouvir a trombeta, onde a gente vai ouvir o nosso nome sendo chamado, onde a gente vai ouvir aquela frase maravilhosa: vinde a mim, benditos do meu Pai. Agora é só esse espaço até esse momento eterno, porque Cristo já cumpriu aquilo que era para cumprir. Meus irmãos, toda a história revelada no Antigo Testamento tem seu cumprimento na pessoa de Cristo. Toda a história. A moral da história da Bíblia é que Jesus é a salvação de Deus para os homens. A moral da história é que nada que eu ou você possa fazer nos ligará a Deus, mas o próprio Deus providenciou um meio, o seu Filho, para a nossa redenção. Tudo aponta para Ele. Tudo se completa nele. Tudo se resolve nele. Tudo converge para Ele. A nossa vida deve ser vivida para Ele. Os nossos louvores direcionados a Ele. O nosso culto prestado a Ele. Porque um dia ouviremos da sua boca: venham a mim, cordeiros do meu Pai. Diante disso, irmãos, a gente precisa entender 3 verdades básicas para a gente terminar. A primeira delas é que toda a Bíblia está contando uma única história. De Gênesis a Apocalipse. Todas essas histórias que você vê, as conhecidas e as não conhecidas, apontam para a pessoa do Salvador. Do primeiro versículo até o último versículo da Bíblia, tudo revela, tudo aponta a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento é uma seta guiando para Cristo. O Novo Testamento
é uma placa nos mostrando, ele veio, ele cumpriu. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Segunda verdade, Jesus é tudo que nós precisamos. Aprenda isso de uma vez por todas. Se você não aprendeu ainda, aprenda de uma vez por todas. Jesus é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de rituais vazios. Todos os rituais do Antigo Testamento eram didáticos e apontavam para Cristo. Nós não precisamos de espiritualidades fabricadas. Deus não vai se impressionar se a gente chorar, se a gente levantar a mão, se a gente te jogar no chão, se a gente fizer qualquer tipo de sacrifício, porque o maior perfeito sacrifício foi feito por Cristo. O único sacrifício que nos ligava a Deus foi feito na cruz do Calvário. E diga-se de passagem, foi Deus quem providenciou. Eu gosto muito de ler o texto onde conta da oração do publicano e do fariseu. Eu gosto daquele texto por demais. Primeiro porque o fariseu subiu para orar e a Bíblia fala alguma coisa muito importante. O fariseu estava orando de si para si mesmo. Então você pode perceber ali uma espiritualidade fabricada, uma religiosidade vazia, onde ele olhava para si e olhava o rigor com que ele cumpria alguns preceitos da lei, e ele se achava digno de estar diante de Deus, e era maior do que o outro. Ele falou: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse pecador, muito obrigado pela raiz que eu sou, muito obrigado por tudo que eu tenho. E aqui a questão não é gratidão, a questão é de, ele estava se inflando, ufanando. Muito obrigado porque eu sou bom mesmo. Mas aquele publicano, é importante que a gente entenda qual que é a imagem do publicano. Quem era o publicano? O publicano era um judeu que agora estava a serviço do Estado romano como cobrador de impostos. Zaqueu era publicano. Mateus era publicano. Publicano era alguém que era odiado. Um publicano entrava no templo, o resto dos judeus olhava assim: o que esse cara está fazendo aqui? Ele é um traidor. Ele é um vendido. Esse aqui é duplamente ou triplamente merecedor do inferno. Esse homem não merece estar no nosso meio. Ele quebrou as nossas tradições. Ele trabalha para o inimigo. Essa é a ideia de publicano. E aquele publicano na oração ouviu aquela perfeição da oração do fariseu, orando de si para si. E o publicano traz uma palavra que é uma das mais belas das Escrituras. Ele diz: sê propício a mim, que eu sou pecador. Sabe o que significa? De fato, eu não tenho nada para te oferecer. De fato, os meus rituais são vãos. De fato, eu sou tão indigno quanto aquele rapaz ou o orador primeiro diz que eu sou. De fato, eu não tenho nenhum meio para ter acesso ao Senhor. De fato, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. Então, Senhor, faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Seja o Senhor a minha oferta. Use o Senhor da tua misericórdia. E o que Cristo fez? Cristo foi e morreu como propiciação dos nossos pecados. Ofereça ao Senhor o sacrifício que eu não posso oferecer. Essa é a nossa oração. Cristo fez isso por nós. Ele é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de nenhum tipo de espiritualidade fabricada, de canções lançadas ao vento, de orações em si mesmadas. Nada disso é capaz de nos remir. Cristo, de uma vez por todas, nos redimiu. E por fim, a obra de Cristo tem efeito eterno sobre nós. Uma vez que a obra de Cristo nos atingiu, uma vez que fomos captados pela graça do Salvador, jamais sairemos desse estado de graça. De uma vez por todas, fomos salvos em Cristo Jesus. Ele já nos salvou e agora Ele só nos aguarda para o grande encontro final, onde nós seremos transformados eternamente no que sempre deveríamos ser. Seremos transformados à perfeição. Cristo, a obra de Cristo tem um efeito eterno sobre mim e sobre você. De maneira, irmãos, que a gente não precisa mais de imitações. Não precisamos mais de ilustrações. Não podemos mais nos satisfazer com as sombras. Nós devemos nos apegar a Cristo e a Cristo somente. Porque Ele
é o perfeito sacrifício providenciado pelo próprio Deus, no meu lugar e no seu lugar. Todo mais é ilustração. Cristo é a nossa realidade, hoje e sempre. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, eu quero exaltar, bendizer o teu nome pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque todas as coisas convergem em ti e para ti. O que eu quero lhe pedir, Deus, é que de fato nós entendamos essa realidade para nós. Entendamos, Deus, que nós não podemos produzir nada que nos leve a ti, se não for o Senhor que já infundiu em nós fé salvadora. Dá-nos a entender, Senhor, que o sacrifício perfeito e santo foi feito e que agora nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus que nos reconciliou consigo. Que o Senhor de fato nos ajude a entender essa verdade, que essa verdade mude a nossa realidade. Tire de nós o aprisionamento mentiroso de ritualismos vazios e produza em nós uma espiritualidade vívida, fervorosa, um amor potente por aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que isso de fato, Deus, mexa com a nossa maneira de cantar, com a nossa maneira de prestar culto, com a nossa maneira de orar, com a nossa maneira de ler a Bíblia, com a nossa maneira de viver para o Senhor. Que isso impacte a nossa existência. E que isso nos leve a te amar mais e a te servir melhor, para a glória do teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém.